Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando aqui da carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Esse versículo de número 2 também, muito importante, mas muito importante para o nosso estudo, para a reflexão, porque essa exortação é para atentarmos, para prestarmos atenção, não sermos negligentes. Agora nós estamos falando dessa justa retribuição, essa justa retribuição que as pessoas da lei viveram, o salário que elas receberam por deixar de viver a lei para viver outro sistema, o sistema de desobedecer, o sistema de transgredir. O escritor de Hebreus, assim como Paulo aos Gálatas, Paulo estava apavorado aos Gálatas, um tom muito forte, agressivo, porque os Gálatas estavam querendo voltar para a lei. Parece que existe esse mesmo tom aqui nessa exortação, um tom de algo muito forte, muito grave, agudo, porque esses irmãos estavam querendo voltar para aquele sistema, estavam negligenciando a tão grande salvação. E o escritor de Hebreus está dizendo, gente, vocês não estão entendendo, vocês não viram a justa retribuição que eles receberam por serem desobedientes. Vocês estão numa aliança muito superior, de promessas superiores, de recursos superiores, de um ambiente superior, de um sangue superior. É o Filho que é a aliança que vocês estão. Se eles viveram errado e sofreram, se vocês negarem, voltarem atrás, como que vocês vão escapar? Visto que é muito mais fácil agora viver abençoados e receber a vida eterna. Nós vamos continuar hoje falando dessa justa retribuição. Nós estamos usando a Bíblia Almeida Clássica e diz assim: porque se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme e toda retribuição e desobediência recebeu a justa retribuição. A Almeida Contemporânea fala de também receber uma justa retribuição. A King James já fala de receber a devida, ou seja, a merecida punição. Porque a lei é baseada no merecimento, na meritocracia, assim como o mundo empresarial, ele é baseado em meritocracia. As pessoas são promovidas de acordo com seus méritos, com seus esforços. É isso que a lei era promovido de acordo com os esforços pessoais, ou teria problemas e seriam rebaixados se não a vivessem. Então olha só que essa punição são as maldições da lei. As maldições da lei são essas punições. O castigo é a maldição da lei. Então, o que é o castigo no Antigo Testamento? É as maldições que a lei apontava para aqueles que eram transgressores e desobedientes. Isso é maldição. Maldição é um veredito proclamado de um pagamento justo de acordo com as más obras de pessoas. Eles iam pagar. Nós vimos um pouco na aula passada como eles pagavam. E tudo aquilo que nós vimos na aula passada, eles sofreram aquelas punições, aquelas sentenças. Mas as maldições da lei vão muito além daquelas que nós anteriormente falamos. Nós vamos continuar falando de mais retribuição aqui, em relação à desobediência, em relação à transgressão, em relação à violação a pecado, dentro da visão da lei, da justiça da lei. Então veja que Deuteronômio, do versículo 21 em diante, vai falar várias outras punições, maldições,
para os desobedientes, para os transgressores, para os violadores da lei, para os pecadores que estavam debaixo do domínio daquela dispensação da lei. Então, olha só, a primeira, aqui do versículo 21 e 22, é pestilência que consome, pestes consumidoras. Veja só que até hoje existem pestes e é maldição de desobediência, morte sobre a terra, muita morte. Quando as pessoas começavam a desobedecer, animais morriam, plantações morriam, então pessoas morriam, porque isso que acontece, porque é a retribuição de desobedientes. 3, consumo, as coisas eram consumidas muito rápido, como disse Ageu, vocês pegam o salário, vocês põem num saco furado, parece que a pessoa ganha tanto, tem tanto, mas o consumo é muito maior, sempre o consumo é superior àquilo que ganha. 4, febre, olha só, febre, infecções, ou seja, doenças, maldição, problemas por causa de erros, de acordo com a justiça da lei. Nós estamos falando da justiça da lei, né? Inflamação, versículo 22 aqui de Deuteronômio 28 fala de inflamações como punição. Veja que casas enfermas, a lei está dizendo, se vocês não obedecer, vocês vão ter problemas de saúde, vocês vão ter febre, vocês vão ter inflamação, vocês vão ter calor ardente aqui. Em sexto lugar, versículo 22, um calor que não acaba, um calor que incomoda, secura. Vejam, coisas assim muito sérias, certo? Crestamento, que é queimaduras em vários graus. Olha só, a Bíblia está chamando queimaduras de maldição. Em 9, ferrugens, as coisas vão se definhando, vão acabando, vão sendo consumidas, vão desaparecendo. Aqui é maldição da lei, é punição àquele povo de Israel durante aqueles 1500 a 1800 anos que eles viveram sob a regência da lei. Eles viveram debaixo desses problemas, por isso que eles sempre estavam debaixo de guerras, batalhas, e eles tinham que ficar orando, buscando, clamando para que eles pudessem sair daquilo que eles mesmos tinham entrado. 10º lugar, céu de bronze, céu fechado, céu que não dá resposta, céu que não vem as bênçãos, céu que você ora, mas eu já ouvi muito essa expressão, parece que o céu está de bronze, ou seja, a ausência de resposta é maldição da lei. Olha que coisa mais doida. Terra como ferro, planta, faz, mas a terra não coopera, a terra não contribui. 12º, seca e poeira, versículo 24, falta de chuva. Então eles cometiam erros, tinha 2 chuvas em Israel, a temporânea e a seródia, 2 períodos de chuva, e eles começavam a viver de acordo com as suas próprias mentes e fazendo o que as outras nações ao redor faziam. Conclusão, consequência, seca, poeira. 13º, destruição por causa da longa seca, aí ficava sem chover, e as colheitas eram baixas, os animais começavam a morrer de fome, então começava a ter destruição, muita destruição, brigas civis ali de pessoas com pessoas por causa de alimentos, justamente por causa dessas maldições. Queda diante dos inimigos, né? A 14ª aqui, maldição do versículo 25, diz que queda dos inimigos, queda diante dos inimigos, ou seja, vamos para a guerra e vamos perder a guerra, vamos lutar como nunca e perder como sempre. É mais ou menos isso é uma maldição que vem da lei.
E aí diz aqui a 15ª, saída por um caminho e fuga por 7 caminhos. Versículo 25 fala disso. Olha, correr humilhados diante dos inimigos. Eles vieram por um caminho, mas a humilhação, a derrota, o fracasso foi tão grande diante dos inimigos que eles tiveram que correr por 7. Eles tiveram o trabalho de ir por um. E agora estão tendo o maior trabalho de correr por todos os lados, porque não tem como vencer. Se não correr, morre. E durante a corrida morrem. Olha só, maldição da lei. 16º, dispersão por todos os reinos da terra. Veja que isso está se cumprindo até hoje. Disperso por todos os lados, por muitas vezes deixar de ser nação. Nós falamos no ano 722 antes de Cristo, 10 tribos deixou de ser Israel. Olha, cumprindo. 17º, corpos comidos por aves e animais. Que coisa doida, corpos, ou seja, não tem dignidade para enterrar, não tem dignidade de velório. Veja que durante a Segunda Guerra Mundial, todas essas maldições que estão aqui em Deuteronômio aconteceram com o povo judeu, que estão ainda querendo viver a lei, certo? Nem dignidade para enterrar, animais que comem o corpo. 18º, ninguém os espantará, ou seja, vem os inimigos, vem os problemas, vem as guerras, por mais que você faz, por mais que você se esforça, por mais que você luta, por mais que você tem boas intenções, você não consegue espantar os inimigos. 19º, úlceras do Egito, versículo 27. Olha só, doenças de novo, doenças do mundo, úlceras, problemas no estômago, maldição de lei aqui. 20º, tumores. Então veja que essas doenças são castigos porque desobedecem à lei. Olha só, tumores, câncer, dentre outras coisas. 21º, sarna. Olha só, sarna. Se a gente for olhar ali o que Hitler fez com aquele povo, está se cumprindo tudo com eles. Até a sarna eles tiveram. 22º, coceiras no corpo. Pessoas que têm esse tipo de problema até hoje. Coceiras intermináveis, coceiras que não acabam, que não há diagnóstico do porquê estão com aquela coceira. Veja, 23º, diante de todas essas doenças, não haverá cura. Veja, não tem cura. E nós temos presenciado essa verdade de que a medicina avança, mas não há cura para a maioria das doenças. Há tratamentos para prolongar a vida, mas não saúde. Não existe saúde. Existem tratamentos, não haverá cura. 24º, loucura. Versículo 28 fala de loucura. Pessoas ficando esquizofrênicas, pessoas tendo problemas mentais. Isso é recebendo o castigo devido por causa da desobediência em relação à lei. 25º, cegueira. Versículo 28 fala de cegueira, de não enxergar. 26º, pasmo de coração, coração aflito, coração angustiado, coração vazio, coração que é amargo, coração que não tem propósito e sentido de vida. Veja, está falando de suicídio aqui. 27º, apalpar ao meio-dia, mesmo que tenha a luz do sol do meio-dia, que é a mais clara. Pessoas andando sempre em trevas, sem direção, sem norte, sem rumo, sem saber para onde estão indo, sem saber onde estão, sem saber onde estiveram. Estão apalpando com luz ali, mas elas não conseguem ter a luz, porque é castigo de lei. 28º,
Oitavo, não terá prosperidade. Então, miséria, pobreza, dívidas, é maldição da lei. Eu queria que você ouvisse isso. Que há pessoas que acreditam que a prosperidade está no trabalho, há pessoas que acreditam que a prosperidade está no esforço próprio, mas há uma maldição. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Eles receberam essa maldição. Eles não prosperavam. Eles não conseguiam prosperar. E todas as vezes que eles prosperavam, vinham outros povos e tomavam a prosperidade deles. É o que acontece isso hoje. Alguém pode dizer, não, mas prospera. Sim, mas vêm outros e tomam a prosperidade. Quantas famílias conseguem construir impérios financeiros, vêm os filhos e perdem tudo. Não terão prosperidade. 29, oprimido e roubado todos os dias. Veja que é justa retribuição para desobediência, para transgressão, ser roubado e oprimido todos os dias. Opressão, está debaixo de fardo, debaixo de jugo, roubo. Ser saqueado financeira, espiritual, emocional, familiarmente, em todas as áreas. 30º lugar, ninguém o salvará. Ninguém vai se levantar e dizer assim, vou ajudar essa pessoa, vou tirar essa nação desse buraco. Não, era a retribuição de desobedecer à lei. Israel sofreu todas essas maldições, as 15 que nós falamos no estudo passado e as 30 que nós estamos falando aqui agora, que nós estamos comentando rasamente cada uma dessas maldições. Veja que era uma aliança dada por anjos, foi dada por Moisés. Os anjos, Deus deu para os anjos deu para Moisés, e havia a justiça dessa aliança, e sempre quando desobedeciam, havia essas 45 maldições. Essas 45 maldições eram aplicadas sobre Israel como nação, Israel como família, Israel como indivíduo. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem se essa aliança era boa. Não, veja, nós precisamos tomar cuidado em ler o Velho Testamento e não interpretar o Velho Testamento pelo próprio Velho Testamento. Nós precisamos interpretar o Velho Testamento por Jesus. É Jesus aquele que traz a clareza e a interpretação de tudo isso. Porque se nós pensarmos que as nossas obras vão nos abençoar, nós podemos ter certeza que as nossas obras também vão nos amaldiçoar. Mas se nós pensarmos que as obras de Cristo nos abençoam, que não depende de nós, porque nós somos falhos e uma hora nós vamos falhar, essa aliança é muito superior, porque ela fala de Cristo dando as bênçãos para nós. Efésios 1:3. Veja, se você negligencia uma aliança dessa, em que as bênçãos já são dadas para você, sem que você seja aprovado, analisado, igual a lei, você era aprovado, analisado, abençoado. Foi Cristo o aprovado, analisado, o abençoado e o abençoador. Ele que dá para nós, sem que nós sejamos analisados antes. Como nós vamos escapar de ter problemas eternos até se nós negligenciarmos que essa aliança que nós estamos vivendo é a aliança de Cristo, que é superior, que é a justiça não da lei, é a justiça de Jesus. Jesus se tornou criminoso para nós nos tornarmos justos. Ele se fez pecado com o nosso pecado, 2 Coríntios 5:21, para que nós pudéssemos ser feita a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Como nós vamos escapar se a gente querer voltar para o sistema retributivo, sistema de meritocracia?
sistema de justiça da lei, como nós vamos escapar? Como nós vamos escapar? É isso que é a pergunta aqui do escritor de Hebreus. Como que nós vamos escapar? Se eles não escaparam, numa dispensação menor em privilégios, mais difícil de ser cumprida, muito mais complicada de ser executada, eles não escaparam da retribuição que lhes cabiam. Como nós vamos escapar? Diz, nessa dispensação de simplicidade, de graça, em que Cristo é tudo em todos, nós podemos fazer essa análise. Não podemos ser negligentes ao que Cristo fez por nós. Não podemos negligenciar essa obra tão poderosa que Cristo obrou ao nosso favor. Você possa pensar nisso na sua vida cristã. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!